título A Natureza do Psíquico, a psicanálise constitui uma parte da ciência mental da psicologia. Também é descrita como psicologia profunda. Mais tarde descobriremos por quê. Se alguém perguntar o que realmente significa o psíquico, será fácil responder pela enumeração de seus constituintes, nossas percepções, ideias, lembranças, sentimentos e atos volitivos, travessão, todos fazem parte do que é psíquico. Mas, se o interrogador for mais longe e perguntar se não existe alguma qualidade comum possuída por todos esses processos que torne possível chegar mais perto da natureza, ou como as pessoas dizem, da essência do psíquico, então será mais difícil fornecer uma resposta. Se uma pergunta análoga tivesse sido feita a um físico quanto à natureza da eletricidade, por exemplo, a resposta deste, até muito recentemente, teria sido: para o fim de explicar certos fenômenos, presumimos a existência de forças elétricas que estão presentes nas coisas e que delas emanam. Estudamos esses fenômenos, descobrimos as leis que os governam e até mesmo colocamos-los em uso prático. Isso nos satisfaz provisoriamente. Não conhecemos a natureza da eletricidade. Talvez possamos descobri-la mais tarde, na medida em que nosso trabalho progrida. Há que admitir que aquilo que dela ignoramos é precisamente a parte mais importante e interessante de todo o assunto, mas, no momento, isso não nos preocupa. É simplesmente como as coisas acontecem nas ciências naturais. Também a psicologia é uma ciência natural. O que mais pode ser? Mas seu caso é diferente. Nem todos são bastante audazes para emitir julgamento sobre assuntos físicos, mas todos, travessão, tanto o filósofo quanto o homem da rua, travessão, tem sua opinião sobre questões psicológicas e se comportam como se fossem, pelo menos, psicólogos amateurs. E agora vem a coisa notável. Todos, ou quase todos, concordaram que o que é psíquico tem realmente uma qualidade comum na qual sua essência se expressa, a saber, a qualidade de ser consciente, travessão, única, indescritível, mas sem necessitar de descrição. Tudo que é consciente, dizem eles, é psíquico, e inversamente, tudo que é psíquico é consciente. Isso é autoevidente e contradizê-lo é absurdo. Não se pode dizer que essa decisão lance muita luz sobre a natureza do psíquico, pois a consciência é um dos fatos fundamentais de nossa vida e nossas pesquisas dão contra ele como contra uma parede lisa e não podem encontrar qualquer caminho além. Ademais, a igualação do que é mental ao que é consciente tem o resultado incômodo de divorciar os processos psíquicos do contexto geral dos acontecimentos,
no universo e de colocá-los em completo contraste com todos os outros. Mas isso não serviria, uma vez que não se pode desprezar por muito tempo o fato de que os fenômenos psíquicos são em alto grau dependentes das influências somáticas e o de que, por seu lado, possuem os mais poderosos efeitos sobre os processos somáticos. Se alguma vez o pensamento humano se encontrou no impasse, foi aqui para descobrir uma saída. Os filósofos, pelo menos, foram obrigados a presumir que havia processos orgânicos paralelos aos processos psíquicos conscientes, a eles relacionados de uma maneira difícil de explicar, que atuavam como intermediários nas relações recíprocas entre corpo e mente, e que serviam para reinserir o psíquico no contexto da vida. Mas essa solução permaneceu insatisfatória. A psicanálise escapou a dificuldades como essas, negando energicamente a igualação entre o que é psíquico e o que é consciente. Não ser consciente não pode ser a essência do que é psíquico, é apenas uma qualidade do que é psíquico, e uma qualidade inconstante, uma qualidade que está com muito mais frequência ausente do que presente. O psíquico, seja qual for sua natureza, é em si mesmo inconsciente, provavelmente semelhante em espécie a todos os outros processos naturais de que obtivemos conhecimento. A psicanálise baseia essa asserção numa série de fatos, dos quais passarei agora a fornecer uma seleção. Sabemos o que se quer dizer por ideias que ocorrem a alguém, travessão. Pensamentos que subitamente vêm à consciência sem que esteja ciente dos passos que a eles levaram, embora também estes devam ter sido atos psíquicos. Pode mesmo acontecer que se chegue dessa maneira à solução de algum difícil problema intelectual que anteriormente, durante certo tempo, frustrou nossos esforços. Todos os complicados processos de seleção, rejeição e decisão que ocuparam o intervalo foram retirados da consciência. Não estaremos apresentando nenhuma teoria nova se dissermos que eles foram inconscientes e que talvez também assim permaneceram. Em segundo lugar, colherei um exemplo isolado para representar uma imensa classe de fenômenos. O presidente de um órgão público, a Câmara Baixa do Parlamento austríaco, em certa ocasião abriu uma reunião com as seguintes palavras: constato que um quórum completo de membros está presente e por isso declaro encerrada a sessão. Foi um lapso verbal, pois não pode haver dúvida de que aquilo que o presidente pretendia dizer era aberta. Por que então disse o contrário? Esperamos que nos digam que foi um equívoco acidental, uma falha em levar a cabo uma intenção, tal como pode facilmente acontecer por diversas razões. Não teve significado e, de qualquer modo, os
contrários de modo particular e fácil substituem-se uns aos outros. Se, contudo, tivermos em mente a situação em que o lapso verbal ocorreu, ficaremos inclinados a preferir outra explicação. Muitas das sessões anteriores da Câmara tinham sido desagradavelmente tempestuosas e nada haviam produzido, de modo que seria muito natural que o presidente pensasse no momento de fazer sua declaração de abertura, abre aspas, se a sessão que está apenas começando estivesse acabada, preferiria muito mais encerrá-la do que abri-la, fecha aspas. Quando começou a falar, provavelmente não estava cônscio desse desejo, travessão, não lhe era consciente, travessão, mas ele achava-se certamente presente e alcançou sucesso em se fazer efetivo contra a vontade do orador em seu aparente equívoco. Um exemplo isolado dificilmente pode capacitar-nos a decidir entre duas explicações tão diferentes. Mas, e se todos os outros exemplos de lapsos verbais pudessem ser explicados da mesma maneira e semelhantemente todos os lapsos de escrita, todos os casos de leitura ou audição equivocada e todos os atos falhos? E se em todos esses casos, sem uma única exceção, poder-se-ia corretamente dizer, fosse possível demonstrar a presença de um ato psíquico, travessão, um pensamento, um desejo ou uma intenção, travessão, que explicasse o equívoco aparente e que fosse inconsciente no momento em que se tornou efetivo, ainda que anteriormente pudesse ter sido consciente? Se assim fosse, realmente não seria mais possível discutir o fato de que existem atos psíquicos que são inconscientes e o de que às vezes eles são mesmo ativos enquanto se acham inconscientes e nesse caso podem inclusive ocasionalmente levar a melhor sobre as intenções conscientes. A pessoa envolvida num equívoco desse tipo pode reagir a ele de diversas maneiras. Pode desprezá-lo completamente ou notá-lo e ficar embaraçada e envergonhada. Via de regra, não pode encontrar a explicação dele por si própria sem auxílio externo e quase sempre se recusa, por certo tempo, pelo menos, a aceitar a solução quando esta lhe é apresentada. Em terceiro lugar, finalmente, é possível, no caso de pessoas em estados de hipnose, provar experimentalmente que existem coisas tais como atos psíquicos inconscientes e que a consciência não constitui condição indispensável da atividade psíquica. Todo aquele que tem assistido a uma experiência desse tipo receberá uma impressão inesquecível e uma convicção que jamais poderá ser abalada. Aqui temos mais ou menos o que acontece. O médico entra na enfermaria do hospital, coloca seu guarda-chuva a um canto, hipnotiza um dos pacientes. Ele diz: "Vou sair agora.
quando eu entrar de novo, você virá ao meu encontro com o guarda-chuva aberto e o segurará sobre minha cabeça, o médico e seus assistentes. Deixe-o então à enfermaria assim que retornam o paciente que não está mais sob hipnose. Executa exatamente as instruções que lhe foram dadas enquanto hipnotizado. O médico o interroga: o que é que você está fazendo? Qual é o significado disso tudo? O paciente fica claramente embaraçado, faz alguma observação desajeitada, tal como: como está chovendo lá fora, doutor? Achei que o senhor abriria seu guarda-chuva na sala antes de sair. A explicação é evidentemente bastante inadequada e efetuada impulsivamente para oferecer algum tipo de motivo para seu comportamento insensato. É claro para nós, espectadores, que ele ignora seu motivo real. Nós, contudo, sabemos qual é, pois estávamos presentes quando lhe foi feita a sugestão que ele está levando a cabo agora, ao passo que ele próprio nada sabe do fato que se acha em ação nele. A questão da relação do consciente com o psíquico pode agora ser considerada resolvida. A consciência é apenas uma qualidade inconstante, mas não há ainda uma objeção com a qual temos de lidar. Dizem-nos que, apesar dos fatos mencionados, não há necessidade de abandonar a identidade entre o que é consciente e o que é psíquico. Os chamados processos psíquicos inconscientes são os processos orgânicos que há muito tempo foram reconhecidos como correndo paralelos aos mentais. Isso, naturalmente, reduziria nosso problema a uma questão aparentemente indiferente de definição. Nossa resposta é que seria injustificável e inconveniente provocar uma brecha na unidade da vida mental em benefício da sustentação de uma definição, de uma vez que, é claro, seja lá como for, que a consciência só nos pode oferecer uma cadeia incompleta e rompida de fenômenos, e dificilmente pode ser questão de acaso que só depois de ter sido efetuada a mudança na definição do psíquico se tenha tornado possível construir uma teoria abrangente e coerente da vida mental. Tampouco é preciso supor que essa visão alternativa do psíquico constitui uma inovação devida à psicanálise. Um filósofo alemão, Theodor Lipps, afirmou muito explicitamente que o psíquico é em si mesmo inconsciente e que o inconsciente é o verdadeiro psíquico. O conceito de inconsciente por muito tempo esteve batendo aos portões da psicologia, pedindo para entrar. A filosofia e a literatura quase sempre o manipularam distraidamente, mas a ciência não lhe pôde achar uso. A psicanálise apossou-se do conceito, levou-o a sério e forneceu-lhe um novo conteúdo. Por suas pesquisas, ela foi conduzida a um conhecimento das características do inconsciente psíquico que até então não haviam sido suspeitadas, e descobriu algumas das leis que o governam.
mas nada disso implica que a qualidade de ser consciente tenha perdido sua importância para nós. Ela permanece a única luz que ilumina nosso caminho e nos conduz através das trevas da vida mental. Em consequência do caráter especial de nossas descobertas, nosso trabalho científico em psicologia consistirá em traduzir processos inconscientes em conscientes e assim preencher as lacunas da percepção consciente.